Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da tribulação. Portanto, não temeremos. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida, a tua família, o teu coração também. Que a cada dia possamos viver na presença do Senhor em paz, seguro da proteção, do amparo, do amor dele para cada um de nós. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 2, onde a Bíblia diz o seguinte: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios capítulo 16, o versículo 2. Podemos tomar em algum momento algumas escolhas, mas sempre nós precisamos esperar a resposta certa do Senhor. É Ele que deve dar o veredito final, é Ele que deve conduzir a nossa história, Ele que tem que ser o Senhor da nossa trajetória. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 120. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Quem de nós nessa vida não passamos por problemas? Quem de nós em algum momento já não fomos perseguidos injustamente ou caluniados? Todos nós passamos. O próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui nesse mundo, Jesus foi caluniado, foi perseguido injustamente, mas cada um de nós precisamos olhar para Jesus Cristo e aprendermos de Cristo, como Cristo se comportou nesses momentos tão difíceis da vida de um ser humano. Ao ser perseguido, Jesus ofereceu perdão. Ao ser rejeitado, Jesus amou aqueles que lhe rejeitaram. Ao ser açoitado, ele se voltou para o Pai e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agir dessa forma é de fato estar no Espírito. Agir dessa maneira é o alvo de todo cristão. Não podemos negar que no momento em que somos atacados injustamente, a tendência natural do nosso coração é tentar revidar na mesma força ou com muito mais intensidade. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós agimos como Jesus agiu, é colocar brasa viva sobre a cabeça dessa pessoa. Quando agimos no Espírito, nós estamos representando o nome do nosso Salvador. Nós estamos levando as pessoas a refletirem sobre as suas ações e construirmos um mundo de paz e amor. Uma das formas para que nós consigamos agir dessa forma é depender de Deus, é amar ao Senhor, é submeter a nossa vida completamente à vontade do Pai. Aqueles que vivem numa ligação íntima com o seu Deus terão forças vindas dos céus pelo poder do Espírito para viver uma vida dessa forma vitoriosa no Senhor. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, o verso 27, ele fala que se depender da vida de um cristão, que ele viva em paz com todas as pessoas. Quais são os benefícios, de fato, de viver uma vida em paz com todo mundo? É ser o promotor da paz, é ser o promotor do amor, o promotor do cristianismo. Jesus veio a essa terra revelar ao Pai como é que o Pai esperava que os seus filhos vivessem nesse mundo. Jesus, na prática e na íntegra, amou a todos aqueles que estavam nesse mundo. Nós não podemos agir de forma diferente. Se almejamos um dia alcançar a salvação em Jesus Cristo, nós precisamos tomar a Cristo como sendo o modelo para a nossa vida. O Salmo 120 é um salmo de cântico de romagem. Quando os judeus estavam indo para as grandes festas em Jerusalém, este era um dos salmos que eles cantavam. Eles deveriam ser os promotores da paz, eles deveriam ser os promotores do amor, eles deveriam trazer unidade em toda uma nação, eles jamais deveriam construir relacionamentos que trouxessem divisão dentro da sociedade. Deus esperava que cada judeu amasse o seu semelhante. Amando ao seu semelhante que via, eles teriam condições de amar a um Deus que eles não viam, mas sentiam e sabiam que estava presente na sua caminhada. O Salmo 120 e o Salmo 121 foi composto pelo rei Davi. Ele compôs logo após a morte de Samuel. Davi sentiu na pele a perda de um amigo. Ele sabia do valor de um profeta ao seu lado. Não era apenas um amigo comum, mas era um homem de Deus que trazia as verdades do Senhor para a sua vida. Quando Davi necessitava de uma orientação, ele sabia que ali estava o homem de Deus que poderia lhe orientar, consultar ao Senhor e dizer a palavra que Deus esperava que ele pudesse fazer. Nos momentos mais difíceis da vida de Davi, em que Saul lhe procurava como uma agulha dentro do palheiro, Davi tinha ao seu lado o profeta Samuel. Davi tinha plena certeza de uma coisa, que Deus ouve,
que Deus atende, que Deus é bondoso, Ele é misericordioso. Embora ele fosse um ser humano cheio de pecado, ele mesmo declara no Salmo 51, em pecado ele nasceu nesse mundo, mas o seu Deus não levava em conta as suas falhas, e por amar tanto a Davi, Deus o considerou Davi um homem segundo o seu coração. Davi reconhecia que Deus era um pai de amor, um pastor presente que supria todas as suas necessidades. Quando em algum momento da nossa vida você se sentir caluniado por alguém, perseguido por alguém, se refugia nas palavras do Senhor, onde Ele mesmo diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É em Jesus que nós encontramos o consolo, é em Jesus que nós encontramos o alento. Aqueles que se refugiam no Senhor irão encontrar forças para passar os momentos difíceis da sua vida. Nós precisamos ser pacificadores, trazer paz para esse mundo. Somente podemos fazer isso vivendo as verdades e da maneira como Jesus viveu. Infeliz é aquele que é usado pelo mal, pelo maligno, para ser um caluniador, ser um difamador, aquele que traz discórdia entre os seus irmãos. E esse papel, de fato, cabe a Satanás, a Lúcifer. Mas aqueles que se comportam dessa forma estão sendo conduzidos por ele. Trazer divisão entre os irmãos, mágoas, ressentimento, calúnia é obra de Satanás. Salmo capítulo 120, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: setas agudas do valente e brasas viva de zimbro. Esta é a recompensa daqueles que são caluniadores. Setas vivas serão enviadas pelo Senhor para perseguir e atingir a vida daqueles que levantam calúnia contra os seus irmãos, que falam mal contra o seu próximo. Eles, na verdade, são aborrecidos aos olhos de Deus. No momento certo, no tempo de Deus, Deus irá fazer com que essas pessoas todas sejam destruídas pelos males que elas causaram entre o povo do Senhor e nessa terra. Davi, por diversas vezes, buscou viver em paz com seus inimigos. Davi tentou conciliar-se com Saul, mas em todas as tentativas de viver uma vida conciliada, amável com os seus irmãos, ele foi rejeitado. É a razão pela qual ele teve que viver fugindo entre as rochas e as cavernas para que não fosse morto pelos seus adversários. Mas Deus sempre esteve ao seu lado. Deus lhe protegeu. Deus lhe amparou. Deus foi o seu consolo. Todos nós que vivemos nesse mundo, que um dia conhecemos ao nosso Salvador Jesus, nós precisamos ter plena convicção de um fato: a nossa pátria não é nessa terra. A nossa pátria é a pátria celestial. Nós precisamos viver nesse mundo e sermos promotores de paz, promotores do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Mas nós precisamos ter plena certeza de uma coisa: nós não fomos criados para viver nesse mundo. A nossa pátria, de fato, é a pátria celestial. Estarmos ao lado do nosso Deus e vivermos com Ele para todo sempre. O nosso coração, a cada dia, embora os nossos pés estejam nessa terra, o nosso coração precisa ser reafirmado com essa verdade e esperança no nosso coração. Neste mundo, nós nos deparamos com uma mensagem antibíblica, anticristã, anti o próprio Deus, mas nós precisamos aceitar, receber essas pessoas, influenciá-las para o bem. Não podemos condená-las, não podemos destruí-las, precisamos de fato levá-las a Jesus Cristo. Toda a mudança que deve acontecer no coração dessas pessoas deve ser uma obra real do Espírito Santo na vida de cada uma delas. Nós temos que ser um instrumento, um vaso nas mãos de Deus para abençoar, para salvar, trazer paz para a vida daqueles que estão vivendo a perecer no pecado. No mundo em que nós estamos vivendo, o mal sempre tem tentado apagar a luz, destruir a luz, fazer com que o sal perca o seu sabor. Mas aqueles que foram chamados por Deus precisam ter plena consciência de que nós fomos chamados pelo Senhor para iluminarmos, para sermos o sal da terra, para darmos o sabor nesse mundo, para sermos a referência de salvação para aqueles que estão perdidos. Longe de Deus é impossível. Somente ligado ao Senhor é possível, de fato, iluminarmos e sermos o sal da terra. E a razão pela qual a cada dia nós somos chamados a levantarmos e estarmos com a palavra de Deus nas mãos, com o nosso coração contrito no Senhor, para que vivamos de acordo como Deus almeja que nós possamos ser e alcançarmos os objetivos propostos pelo nosso Deus para os dias em que estamos vivendo. Por isso, oremos ao Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos a cada dia queremos pertencer mais ao Senhor. O nosso coração é Teu. Por favor, Senhor,
conduza a nossa vida. Nos ajuda a cada dia a influenciarmos aqueles que se encontram nesse mundo para o reino celestial, para a vida eterna. Fica conosco, é o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.